Pastor, nós já tivemos um tempo de oração, oramos aqui por alguns pedidos específicos dos nossos irmãos, e aí eu estava falando só da motivação de tratar desse assunto. Nós já tratamos, né, da relação pais e filhos pequenos, conversamos sobre um panorama geral sobre a vida espiritual da família, mas faltava esse ícone importante que é a relação de pais com filhos adultos, né? Então, como o nosso tempo já passou muito, não vamos por muitas delongas da minha parte. Vou passar a palavra para o senhor. Pastor Bill foi meu professor no seminário, o fundador do Ministério Oasis, que tem cuidado de missionários e famílias, e é uma alegria. Pastor Bill é pastor, é psicólogo, e tem um monte de curso aí, um monte de experiência para compartilhar conosco, e é uma alegria, pastor, tê-lo com a gente. Deus abençoe. Eu vou fazer a apresentação aqui do senhor, aí o senhor vai falando e eu vou apresentando, tá bom? Então, eu posso ver ou só vocês vão ver? Pode, o senhor vai ver. Vou mostrar agora. Tá bom. Tá bom. Tenho aqui. Isto. Pronto. Que bom. Que bom. Então, boa noite a todos. É sempre um prazer para mim falar um pouco e ainda mais com pessoas que têm filhos adultos, como nós. Menos João Henrique. Eu duvido que João Henrique tem. Ainda não. Não, com aquele cabelo bem mais preto mesmo, bem mais jovem. Não, só eu estou vendo a cabeça. Só isso. Mas é muito bom para antecipar. Por quê? Esses princípios que eu vou usar à noite fala sobre práticas que devem começar com os nossos filhos mais novos, né? Na infância, na adolescência e para o adulto jovem e vai por aí. Então, o que eu coloquei lá, pode andar lá, pastor. Então, como eu falo aqui, eu vou começar usando a parábola do filho pródigo, mas realmente é melhor dizer que a parábola do pai carinhoso. Mas como eu falo aqui nessa primeira sentença, um relacionamento saudável com os nossos filhos adultos começa com uma paternidade biblicamente saudável. Então, eu posso usar vários princípios, mas esse princípio é tão importante, particularmente na cultura brasileira. O problema é que deixamos a cultura estabelecer o que é a paternidade saudável. Então, eu não quero deixar a nossa cultura brasileira, a nossa cultura japonesa, a nossa cultura norte-americana. Não, eu não quero que a nossa cultura estabelece o que é paternidade saudável. E é interessante, só para vocês saberem, que 80% dos aconselhados aqui em Oasis têm problemas com paternidade. Então, nós recebemos pastores, missionários, missionárias, que vêm para Oasis e eles têm todos transtornos psicológicos como resultado de não ter pais. Eu quero dizer plural de pai, não pais, mãe e pai, tá bom? À noite nós vamos focar um pouco no pai, na figura masculina desse relacionamento entre pais e filhos adultos. Ok. Esses pastores, missionários, pais ausentes, nem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente presente. Então, eu quis voltar um pouco para entender a nossa cultura. A cultura brasileira é matriarcal. O que significa matriarcal? A mulher considerada chefe da família. Então, eu peguei o pai dos burros, hein? Aurélio. Mas eu podia entrar em qualquer livro, texto antropológico
e vai dizer a mesma coisa. Mas nós temos 3 raízes históricas aqui que realmente nós participamos nessa cultura matriarcal, que é os portugueses. Primeiro, a Maria, mãe de Jesus, que tem mais poder que Jesus em chegar até o Pai. Então, a figura feminina, já de uma perspectiva religiosa da Igreja Católica, veio com os padres portugueses, que começou esse processo de colonizar esse Brasil. Não somente os portugueses, também as tribos indígenas. Eu tenho um casal com 20 anos de experiência aqui nessa semana. E eu perguntei a eles, e aí, na tribo, é verdade que as mulheres dos caciques têm mais poder e autoridade do que os próprios caciques? E eles disseram sim. Então, eu já falei com o Eduardo Luz, com vários missões das novas tribos, com missionários de Além e da Sil. Todos dizem em todas as tribos que a mulher que fica dentro da estrutura da família, enquanto os maridos vão caçando, tem um poder maior de orientar a tribo. E aí a raça negra. O que aconteceu? Que os donos dos escravos separaram os pais das mães, para não deixar uma família total, toda em conjunto. Então, com o resultado disso, a mãe assumiu o papel de pai e mãe. Então, só para entender que a nossa cultura brasileira é matriarcal e as raízes históricas. E mais, as implicações. Primeiro, existem poucos modelos de homens assumindo uma paternidade biblicamente saudável. É isso mesmo. Você vai para qualquer igreja evangélica e vai ter muita liderança feminina, mas pouca liderança masculina. Então, nós não temos, até em nossas igrejas, modelos ao vivo de homens assumindo essa paternidade. E, então, outra implicação é que os nossos filhos homens não sabem como ser pais cristãos. Sabem como ser cristão, sim, mas pai cristão, de uma base bíblica, elementos e princípios, não sabem, porque não experimentavam durante a criação. E o que as nossas filhas não sabem o que procurar. Como é que eu devo procurar um homem, um pai saudável? Então, elas não sabem por quê. A chance grande é que o pai próprio não era um pai presente. E quando eu falo presente, eu falo presente emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, alguns princípios aqui de uma paternidade saudável que vai nos dar princípios que devemos praticar como avô, como avó, né? Como pai com os nossos filhos adultos. Então, primeiro, que eu tiro dessa parábola. O pai, ou podemos dizer os pais. Então, eu vou bater mais nessa tecla do pai, mas realmente podemos generalizar e diz os pais, pai e mãe. O pai ou os pais não devem mostrar favoritismo filho adulto. Então, nossa, eu encontro isso muitas vezes repetidas, que o pai, a mãe não escondem que tem um filho mais favorecido e fala. Mas o pai, nessa parábola, não mostrava favoritismo.
Mas eu quis dizer que igualdade aqui não significa que precisa mostrar o seu amor nos mesmos moldes para todos os filhos. Nós temos várias maneiras de mostrar o nosso amor. Por quê? Porque os nossos filhos adultos, quando eram filhos adolescentes e na infância, cada um tem uma linguagem de amor particular, ou um filtro afetivo, que, por causa dos traços de personalidade, tem um filtro em que essas 5 linguagens, nem todos são iguais. E se a pessoa não usa a mesma linguagem, por exemplo, toques físicos, vamos dizer que um filho tem como linguagem receber e dar toques físicos. Então, se você, como pai, não dá, e não dava, e ainda não dá como avô, esse filho seu não vai sentir o seu amor. Ele vai dizer, não, eu sei que o meu pai me ama, mas eu não me sinto amado por ele. Ou eu não me sinto amada por ela, a minha mãe. Então, eu estou dizendo isso porque a igualdade, você vai amar os seus filhos igual, deve. Mas não acontece. Numa grande maioria das famílias, os pais mostram que um filho é mais querido, vamos dizer, do que o outro. E isso cria mágoa nos filhos adultos, cria um distanciamento emocional, porque ainda carrega essa ideia de que ainda meu pai trata diferente, trata com mais amor, trata com mais carinho, vamos dizer. Então, cria essa mágoa, essa amargura dentro dos filhos adultos. E eu trato isso constantemente aqui. Então, por exemplo, na parábola, o pai mostrou igualdade financeira. Você vai voltar lá e para o filho mais moço, em verso 12. O mais moço, eu vou lendo. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres, ou os bens. Interessante. E ele lhes. Então, significa que naquele momento, quando o filho mais novo pediu, ele dividiu e os dois sabiam exatamente o que eles iriam receber. Então, isso é importante para notar, porque a reação do moço mais velho, no final da parábola, é interessante à luz dessa verdade. E também, vocês têm que entender de que quando o filho mais novo pediu a herança dele, na cultura hebraica, judaica, naquela época, em outras palavras, ele estava querendo que o pai morra. Porque o pai não dava a herança até ele estava quase morrendo. E ele dividiu todos os bens entre os filhos. E normalmente o filho mais velho recebeu em dobro. Então, provavelmente, esse filho mais velho recebeu 2/3 da herança e o filho mais novo recebeu 1/3. Mas, precisa entender de que foi um tipo de tapa na cara do filho para o pai, para dizer, eu quero a minha parte agora. Então, eu estou com um desejo que o Senhor morra. Então, agora você entende esse amor, esse carinho de um pai para esse filho mais moço. Mas também, ele tratou numa igualdade, segundo os princípios daquela cultura, em verso 31, quando é o filho mais velho, ele fala em verso 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Então, tudo.
Então, essa igualdade financeira. Ele não mostrava favoritismo ou igualdade afetiva. É interessante, eu comecei a olhar essa questão de afetividade como filho adulto, né? O filho mais moço, lá em verso 20, é o que fala lá. E, levantando-se, o pai, né, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido, e abraçou e beijou. Então, teve uma afeição muito nítida aqui. Mas também, o próximo, por favor, que você vai ver, só dependendo dos traços da nossa personalidade e os traços do nosso ou da nossa filha, filho, é mais fácil de amar um filho mais que os outros. Então, normalmente, quando um filho tem traços iguais a mim, quando esse filho tem, então é mais fácil para mim amar. Mas quando esse filho tem traços diferentes que eu tenho, obviamente é mais difícil de amar da mesma intensidade. O que eu não mostrei, como é que esse pai mostrou afetividade para o filho mais velho. Pensava, pode subir mais um, acho que eu deixei fora, mas isto é aqui, em verso 28. Ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, e ele insistia bastante. Ele rogava, é outra tradução, outro significado. Então, esse filho, dá para entender que esse filho mais velho era uma pessoa muito mais legalista. Não sabia como lidar com graça do pai. Ele era muito legalista, ele julgava, você pode ver isso com a fala dele. Mas isso não proibiu, colocou uma barreira com o pai, com esse filho adulto. E lembra, com certeza, esse pai já conhecia muito bem esse filho mais velho, e ele estava lutando com esse filho mais velho, e essa atitude de legalismo, de não aceitar e não dar graça, mas fazer tudo segundo a lei, com cada detalhe. Porque é isso que o filho mais velho fala. Ele relata todos os detalhes, o que não aconteceu com ele. Então, o que eu quero enfatizar é que o pai não diminuiu a afetividade. Ele só não mostrou a afetividade da mesma maneira por causa do filho, porque o filho mesmo é outros traços. Mas isso não significa que nós devemos mostrar o nosso amor mais para com um e com o outro. Então, isso exige uma disciplina afetiva em nossa vida como pais. Bom, agora pode andar. Esse terceiro ponto aqui. O pai precisa exercer domínio próprio e agir como uma esponja emocional, absorvendo os exageros pecaminosos dos filhos adultos. É isso que ele fez. É isso que nós precisamos fazer. Eu tenho 6 filhos e agora 15 netos. Então, esse princípio, eu e a Karina, minha esposa, tivemos que praticar. O filho mais velho 43 agora, anos. E o pai, como modelo, eu precisava exercer esse domínio próprio. Domínio próprio é
eu podia ficar muito irritado com uma resposta como o filho mais velho deu. Eu tenho um filho que tem essa tendência. Então, eu identifico com esse pai na parábola. Mas eu preciso exercer domínio próprio absorvendo os exageros. O que significa absorvendo os exageros pecaminosos dos filhos adultos? Por quê? Então, um dos meus filhos, igual com esse filho mais velho, é muito legalista, preto e branco. Tudo é preto e branco, não tem cinza, não tem outras cores na vida. É pá. E quase todos os outros 5 não têm essa perspectiva. Então, eu não posso fazer comparação desse único filho com os outros filhos. Quando os outros filhos vão agir e reagir mais como o filho pródigo. Então, a tendência é que eles vão começar a falar, a reclamar, a fofocar contra o outro irmão, a irmã. Então, eu não posso, Karina não pode conversar e falar sobre as pancadas que nós já absorvemos desse filho. Ou, por outro lado, quando nós percebemos que os outros filhos têm alguns conflitos entre eles, eu preciso absorver o mal-estar, as palavras, e não repetir. Porque eu começo a ser uma causa de dissensão entre os meus filhos adultos. Então, isso, particularmente na família brasileira, com mãe e com pai, é raramente praticado. Eu sou testemunho. O pai e também os pais não exercem esse domínio próprio, não vão absorver as pancadas emocionais e não falar, e em vez de absorver, vão refletir, vão bater de volta e vão conversar, vão falar. Não. O pai não fazia isso na parábola. Ele teve a capacidade de celebrar com um filho e de ficar insistindo no outro. Então, por exemplo, ele mostrou um alto nível de alegria e até danças, lidando com o filho arrependido, lá em versos 24 e 25. Esse é muito bom. Nós podemos, como pais de filhos adultos, nós podemos identificar com essa alegria e com essa dança. Mas também o pai mostrou um alto nível de tristeza lidando com o filho amargurado. Ele absorvia as palavras duras do filho mais velho. Ele não reagiu dessa forma. E o que aconteceu no final da parábola, você vê que foi uma inversão do comportamento dos filhos e, portanto, do pai, porque nós iríamos pensar no início que esse pai iria ter que falar duro com o filho mais novo. Porque nós não lemos lá para frente, então o pai iria ter que confrontar esse filho, mas ele não faz. E a gente pensa que o filho mais velho, tudo vai bem, ele vai desenvolver um relacionamento muito pacífico, muito saudável, e tudo vai bem. Mas exatamente o contrário aconteceu. E é isso que aconteceu com os nossos filhos adultos. Nós pensamos que eles vão agir e reagir numa forma como sempre. Mas dependendo das crises, das traumas na vida dos seus filhos e a sua interação com eles, podem inverter os comportamentos, como aconteceu com esses dois filhos. E quando isso acontece, ainda, nós, como os pais, precisam absorver
essas mudanças, às vezes pecaminosas. Isso é um desafio enorme, mas um princípio chave para manter um relacionamento saudável com os nossos filhos adultos. Bom, número 4, qual é esse quarto princípio? O pai e os pais, né? O pai não deve repreender o filho no momento inicial, tá? Sublinhei, inicial de conflito. Não significa que depois, se durar um bom tempo, que não há lugar para o pai. Os pais repreendem o filho. É necessário. E muitas vezes os pais não repreendem. Falam entre eles: Maria, esse filho nosso João, ele precisa ter uma dura aqui, ó. Mas nós não vamos fazer. Por um lado, é um conflito estendido, precisa de uma repreensão. Mas no momento inicial, não. Por quê? Porque, primeiro, precisa dar tempo, espaço psíquico para o filho revelar motivos e causas do conflito. Quais as causas? Muitas vezes nós achamos que nós já sabemos como pais. E muitas vezes estamos certos. Mas o perigo, nós, com os nossos filhos adultos, é antecipar a resposta e não deixar o filho expressar, falar, desabafar. Então, você vai perceber que o pai, no momento inicial do conflito dos dois filhos, não repreendeu. Por exemplo, o filho arrependido, o filho mais moço, não precisou receber censura do seu pecado, porque ele já mostrou arrependimento e uma atitude humilde. Então, particularmente, quando um filho adulto vem e mostra dessa atitude, não há necessidade nem levantarmos uma censura, uma repreensão. Não, é graça. O Espírito Santo já fez o trabalho dele na vida desse filho adulto. Mas que mais? Sei. Mas o filho amargurado precisou receber certeza da justiça igual. Por exemplo, aqui, quando ele fala, ele explica, o pai vai sair da casa e da festa e vai procurar, e ele vai escutar toda essa reclamação. Não, 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiciou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. O que é o ambiente por baixo dessas palavras? Ele, o filho mais velho, adulto, estava sentindo injustiçado. Isso não é justo, pai. O Gerson Borges tem uma música muito bom. Não é justo, pai. Então, o pai não censurou, não julgou, só tentou mostrar que não é injustiça. Eu estou sendo justo contigo. Só que você não está tomando posse dos seus bens. Não está
entrando e gozando. Tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Lembra que eu te dei 2/3 e o 1/3 foi embora com o seu irmão, mas o resto é teu. Pessoa legalista, um filho adulto legalista tem um senso de justiça muito agudo. E quando ele se sente injustiçado, vai ver como aconteceu com essa. Então, você, como pai e como pais, vão ter que, no primeiro momento, só reforçar a ideia de que vocês não estão sendo injustos com ele. Normalmente é muito mais fácil a não repreender um filho arrependido que um filho amargurado. Quando esse filho amargurado vem, e já tem uma história disso, a sua paciência, esse amor incondicional, fica nos limites. Mas, por exemplo, Deus exige a mesma atitude e comportamento, mesmo comportamento e a mesma atitude com os 2 tipos de filhos adultos. Filhos arrependidos e filhos amargurados. E quando isso não acontece, esse filho amargurado vai mais longe de Deus, porque ainda o pai está representando o pai paterno, Deus. Aumenta a distância do pai na terra e o pai no céu. E, finalmente, o 5º princípio aqui, o pai ou os pais devem entender que os filhos não devem ser uma extensão dos seus desejos e sonhos frustrados. Nossa, quantas filhos... Eu vou te dar um exemplo. De uns 6 anos atrás, recebi aqui um filho, 17 anos de idade. Ele era número 2 em natação no país. Então, os pais militares estavam dizendo, não, continue, mais disciplina, continue sendo e praticando, treinando, e você pode representar o país nas Olimpíadas. Então, eles não quiseram que ele tome a decisão própria. E o pai estava sonhando com o filho, um sonho que ele tinha, mas não era tão perto como o filho. O filho virou uma extensão do sonho frustrado do pai. Graças a Deus, nós tivemos uma série de reuniões e atendimentos e Deus convenceu o pai, em particular, de que esse filho não tinha que cumprir um sonho frustrado dele. Médico, eu atendi uma médica mãe que estava exigindo que as filhas também virarem médicas. Então, engenheiro, qualquer pastor, que eu vou compartilhar aqui daqui um pouco, que é uma extensão da família para ser um pastor. Então, esse é o princípio, tá bom? Os pais devem entender que os filhos não devem ser uma extensão dos seus desejos e sonhos frustrados. Então, eu posso imaginar como o pai da parábola sonhava com o futuro de cada filho. uma imaginação fértil, hein? O meu filho mais velho ficará aqui na fazenda, se casa bem, terá muitos netos, vai cuidar de mim na minha velhice e terá gerações dos meus descendentes aqui na fazenda. É tipo de segurança. E
o meu filho mais moço também ficaria aqui, se casa bem, terá muitos filhos, mas vai comprar outras terras e estendeu a influência da família no mundo. Bem típico naquela época de pais. Mas esse pai não fez isso. Esse pai deu a liberdade para o filho mais moço contra as exigências culturais e os sonhos do pai. Bom, eu quero te dar umas duas ilustrações da cultura japonesa. Essa ilustração é bem fresquinha, porque hoje conversei com uma missionária, nasceu coreana, mas pai se casou com japonesa e ela aprendeu japonês. Então, é coreana, mas ela fala japonês. E o que ela falou hoje? É sobre esse princípio de duas faces. Tatemai, que significa rosto de frente, ou o rosto visível, o comportamento visível, e uramai, que significa literalmente rosto atrás, o que é escondido. Então, esse tatemai, o adulto não tem o direito de expressar o que está sentindo, o que está perturbando, e não deve receber elogios abertamente. Não pode expressar o que eu sou, mas eu preciso esconder. Então, isso é tatemai na cultura tradicional japonesa. Entretanto, uramai, o que significa essa questão? O meu filho pode receber elogios, ele pode expressar os sentimentos, etc, etc. É contrário, literalmente, pode mais para frente, pastor. Então, o que acontece com os pais japoneses tradicionais? Eu quero que o meu filho tenha as melhores escolas, tenha as melhores notas no boletim, que seja um excelente atleta. Por quê? Porque posso receber os elogios, sentimentos através da vida dele ou dela. Entendeu? Essa cultura o filho é uma extensão dos pais. Por isso, há muita pressão para produzir nas crianças e adolescentes no Japão. Mas, como resultado, o índice de suicídio infantil é o maior no mundo. Por quê? Porque os filhos estão, ou são, uma extensão dos sonhos frustrados dos pais. E também a cultura diz que para mostrar humildade, não pode falar sobre as dificuldades, os conflitos, a minha depressão. Não. Eu preciso só mostrar a cara de frente, a cara visível, mas não o rosto atrás. Bom, eu estou usando um nome fictício. O João, um de 8 filhos, criado pela avó, ouviu constantemente dela: você vai ser um pastor e pastorear essa família e muitos outros. E ele recebeu elogios quando ajudou a resolver conflitos entre os irmãos, começou a discipular outras, até se casou com uma das discípulos e foi recomendado pelo pastor para fazer seminário. Fez seminário e pastoreou 20 anos. Nos primeiros 19 anos, ficou em conflito com ele mesmo, sobre os dons, sobre o lugar dele, e em conflito com a esposa, que tinha o dom de pastor mais forte que ele. No fim do 19º ano, percebeu ou caiu em si, igual com o filho mais novo. Literalmente, aquela frase significa: as sensações voltaram. O bom senso voltou, mas literalmente as sensações.
para o filho moço, as sensações de que, meu pai realmente me ama. Então, eu estou aqui, eu estou fora dessa bênção, então eu vou voltar. Então, para esse João, o bom senso voltou, que ele se tornou pastor devido à voz incessante da avó, e não porque era a voz incessante de Deus. E saiu do ministério como pastor, e agora ele é outro homem, muito feliz, muito leve, sem depressão. Ele entrava, saía, depressão. Ele era um candidato a suicídio. Não aconteceu pela graça de Deus. Então ele saiu do pastoreio, ele saiu da depressão, que acompanhou ele os 19 anos do pastoreio. Então, ele virou uma extensão dos sonhos frustrados da avó. Bom, mais um slide aqui. Tá bom, 5 princípios que nós, pais, precisamos praticar com os nossos filhos adultos. O pai não deve mostrar favoritismo para um filho adulto. Mas, ao mesmo tempo, igualdade não significa que precisa mostrar nos mesmos moldes para todos os filhos. A maneira que eu vou amar vai ser diferente, porque o filho é diferente, porque o filho tem uma linguagem diferente, e essa filha ou esse filho aceita ou identifica o amor segundo os filtros afetivos dele, que Deus criou. Mas, ainda, os pais não devem mostrar favoritismo. Os pais precisam ser pessoas disciplinadas nessa área de afetividade e favoritismo. 2, o pai precisa tomar a iniciativa em resolver o conflito entre ele e os filhos adultos e entre os irmãos adultos. Eu não gastei muito tempo nesse ponto, mas você vai lembrar que, primeiro, ele estava em conflito com o filho mais novo. E o filho mais novo saiu. Ele não sabia como que esse filho iria chegar de volta. Mas você percebeu que ele estava fora de casa, olhando, esperando, sonhando com o filho voltando. E viu, e ele não ficou lá plantado, ele correu para entrar em contato. Ele tomou a iniciativa de dizer, não tem mais conflito comigo e contigo. Não, você está de volta, nós vamos celebrar. Mas ele tomou a iniciativa, ele não esperou o filho chegar até a casa e entrar na casa. E também o filho mais velho, lá em 28, fala, ele se indignou, o filho mais velho, e não queria entrar, saindo, porém, o pai. O pai tomou a iniciativa de resolver o conflito. Poucos pais, e ainda padre, masculino, não toma iniciativa de resolver conflitos entre ele e o filho, e também entre os filhos. Aqui, esse modelo diz que uma característica de uma paternidade saudável é tomar iniciativa e não deixar a sociedade matriarcal, a mãe, resolver os conflitos. Eu estou tratando uma família missionária brasileira, 20 anos em Espanha. E tem uma confusão enorme, porque o pai não toma iniciativa em resolver conflitos entre ele e o filho e as filhas, e entre os filhos. Ele deixa correr.
essa família está em grande confusão, porque não está lidando tomando iniciativa com os filhos adultos. 3, o pai precisa exercer domínio próprio e agir como uma esponja emocional. Então, ele absorve os exageros pecaminosos dos filhos adultos. Vai acontecer. Em vez de espalhar, de falar, de conversar, de reclamar, de fofocar, não. É uma absorção. Esse é o papel do pai, não simplesmente da mãe. E 4, o pai não deve repreender o filho no momento inicial de conflito. Tem que dar espaço, como eu falo, tempo e espaço psíquico para o filho revelar motivos e causas do conflito. E, finalmente, o pai deve entender que os filhos não devem ser uma extensão dos seus desejos e sonhos frustrados e tentar forçar os filhos de cumprir aqueles sonhos. Tá bom, acho que é uma base. Agora, se tiver perguntas, podem levantar. Não, pornografia é outro tema. Obrigado. Fez muito bem, pastor. Pastor, obrigado por esse tempo, né, reservado a nós aqui. Deixa eu fazer uma pergunta inicial, e depois a gente abre para os irmãos, né, para falar a respeito do que o senhor mencionou ou de outras questões baseadas nesse relacionamento, nesse assunto específico da relação de pais com filhos adultos. Eu tenho percebido o seguinte, que geralmente quando os pais têm filhos pequenos, eles almejam que essas crianças precocemente se tornem adolescentes, ou jovens, ou adultos. Só como exemplo, a roupa, né? A forma como os pais vestem seus filhos crianças, né? Muitas vezes, inclusive as meninas, né, com roupas muito sensuais, coisa de jovem adulto, mas você já vê isso na vestimenta das meninas. Então, parece que é uma precocidade, né, da maturidade. Mas o processo parece ser invertido quando os filhos se tornam adultos, cujo os pais infantilizam a vida adulta dos seus filhos, não permitindo que tomem decisões, que sigam os seus passos, que cresçam na vida. E a gente tem percebido que parece-me que a saída da casa, né, para tomadas de decisões importantes como o casamento, a constituição da família, assumir as suas responsabilidades, cada vez vai ficando mais espaçado, né? A gente tem visto um fenômeno de filhos com mais de 30 anos, morando com os pais, solteiros, jogando videogame na madrugada, e assim, tá de boa, tá tranquilo. Né? E aí eu me lembrei daquele texto do Salmo 127, que Salmo 127 e 128, né? Salmos bastante familiares, né? O versículo 3, a gente sempre usa nas apresentações das crianças: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Então, é uma bênção um pequenino estar na nossa casa. Mas nem sempre a gente presta atenção no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Chega uma hora, né, pastor, que o guerreiro tem que lançar flecha, né? Como que a gente lida com essa questão, né, da precocidade da infância e a infantilidade da vida adulta? 2 pontos que vêm na cabeça. Primeiro, nós estamos falando sobre o efeito boomerang. Nos últimos 20 anos, nos países ocidentais, onde tem uma classe média,
o que está acontecendo? Que não tem casamentos saudáveis. Esses filhos estão em dúvida sobre vale a pena se casar ou não. E pior ainda, filhos. Filhos não vale a pena mais. Então, quando tem esse... E também é uma escassez de emprego. Particularmente nessa pandemia, aumentou. Então, esse efeito boomerang, sai da casa, faz faculdade e volta para ficar na segurança de pai e mãe. A mãe vai tratar o filho, vai ainda continuar tratando como filho, tem comida, tem tudo. Então, o filho não precisa desenvolver uma independência, uma responsabilidade, e volta para encostar. Então, esse efeito é por vários fatores sociais. Agora, essa infantilidade do adulto, particularmente na volta de casa, isso normalmente acontece com filhos que não tiveram que pagar o preço de arcar com as consequências de um comportamento errado, ou uma decisão errada, ou uma decisão não sábia. Então, os pais querem prevenir, querem poupar o filho com certeza até 12 anos e até adolescente. Quando esses filhos não precisam arcar com as consequências de uma decisão tomada, aí você vai ter um filho adulto que vai encostar permanentemente, se Deus não vai interferir, nos pais. Então, os pais começam a tratar esse filho adulto ainda como adolescente, porque tem medo de que vai tomar decisão errada e não quer que ele ou ela arcar com as consequências. Então, nós como pais, com os nossos filhos adolescentes, precisamos dar espaço para um filho tomar uma decisão, até uma decisão não tão sábia, ou até errada, mas também arcar com as consequências. Uma vez que esse filho percebe que errou, volta para trás e estabelece o rumo certo, aí essa é maturidade. Mas se não tem esse processo de tentar, escolher, falhar, voltar para consertar, isso não é maturidade. O seu filho não vai amadurecer. Então, o que faz com os filhos adultos em casa? Começa a praticar o que devia praticar 10 anos atrás. Ele precisa tomar decisão. Ele precisa arcar com as decisões dele. E você não vai continuar a absorver os erros dele. Por quê? Ele não tem que mudar porque ele não tem que pagar o preço. Ótimo. Nós temos aqui alguns pais que têm filhos adolescentes, né? Tá aí entrou no assunto de vocês, né? Pastor, mais uma, e aí eu abro para o pessoal, tá? A gente tem percebido também, isso é um fenômeno social do Brasil, que as famílias mais pobres, elas estão sendo sustentadas pelos avós, né? Financeiramente, é sustentado pelos avós, né? Mas, nas famílias de classe média, os avós têm um papel também muito importante nesse contato com os netos, né? Em apoio aos filhos que estão no mercado de trabalho e, considerando a nossa cidade, onde na maior parte dos casos anterior à pandemia, as pessoas gastavam 1h30, 2 horas para se deslocar ao trabalho, depois 1h30, 2 horas para voltar. Então, ele estava mais de 12 horas fora de casa. A presença dos avós é uma presença de suporte
a essas famílias que são filhos adultos, mas que têm crianças na sua casa. Fala um pouquinho, por favor, como que esses avós poderiam ser, de fato, um apoio, né, saudável para os filhos e para os netos. Primeiro, nós temos um exemplo com Lois e Eunice, com Timóteo, lembra? Paulo cita esse exemplo. E o exemplo que ele cita é de que é por causa da fidelidade de avó e de mãe, porque se casaram com um marido gentil. E está dizendo que a influência do avô e da avó é grande em desenvolver uma perspectiva sobre o relacionamento com Jesus. Então, avós e vós têm uma oportunidade, porque, em teoria, nós temos mais tempo do que os pais. Então, não tem substituto de tempo para expressar amor para com crianças, particularmente crianças 12 para baixo. E você pode dizer, não... Repete essa frase, pastor, por favor. Não tem... porque não... Para os filhos que ainda são crianças que pensam em pensamento concreto, não abstrato. Então, pensamento concreto de infância só interpreta amor com contato, com presença. Então, os pais estão longe da casa. Então, o nosso presente é tempo. E é isso que os filhos precisam para sentir amados. Então, no seu tempo, você precisa gastar tempo com eles, entrar no mundo deles, mas também ajudar eles a entrarem no mundo de Jesus. O que você pode e deve fazer? Você é um instrumento nas mãos de Deus para trazer essas crianças para perto de Jesus. Eu tenho aqui, porque nós tratamos principalmente pastores e esposas, pastoras, missionários e missionárias. História após história de que o meu avô, a minha avó, me levava para a igreja, me falava sobre Jesus, e foi ela ou ele que realmente iniciou em mim um desejo de servir o Senhor. Então, vocês têm grande... E por fato, uma das razões principais porque Karina e eu estamos voltando para os Estados Unidos, a razão principal é porque eu quero ter uma influência nesses 15 netos nossos. Porque, em teoria, eu vou ter mais tempo. E Karina vai ter mais tempo. Então, é isso que nós temos como avós e avós. Tios e tias também. Muito bom, muito bom. Irmãos, vamos abrir aí para algumas perguntas. Eu não participei de algumas EBDs, né, de algumas escolas bíblicas, mas eu ouvia dizer que o Josué que tinha as perguntas mais espinhosas. Josué tá... Ele está aí, né? Ele tá gravando e tal. Vendo. Vamos ver se ele fala. Né? Sim. Agora sim. É que eu tô... Pastor Bill, Josué é filho do pastor Sérgio Paulo, só para o senhor se situar. Tá agora eu estou vendo a cara dele. Tudo bom, pastor? Eu tô aqui, É que eu, na verdade, eu divido com meu filho... Eu divido o tempo com o filho pequeno. É isso mesmo. Eu chamo Levi. Chama Levi. Oi, Levi. Bom, esse negócio de
Quer dizer, eu posso perguntar ou alguém vai perguntar? Pode. Porque meu filho é pequeno ainda. Mas é uma coisa... de novo, né? O pastor Luiz André fez boas perguntas. E uma coisa que mais fica na minha cabeça é justamente isso, né? Como instruir o meu filho, né? E como pôr certos limites, porque justamente o filho fica até que idade em casa? Qual é o limite, né? Ou senão, eu sei que não posso colocar os meus sonhos nos meus filhos, mas qual o limite que eu tenho que dar para uma escolha, por exemplo, de profissão? Porque eu vejo muita gente, muitas vezes que o pai deixa escolher qualquer coisa, e aí acaba sendo uma profissão que, na verdade, você precisava de uns outros pré-requisitos e o cara acaba não conseguindo emprego nenhum, né? Então, teve tanta liberdade para escolher e acabou escolhendo um negócio que, às vezes, a gente com mais experiência sabe que não tem futuro, né? Então, é isso, né? Eu sei que a gente tem que orar para os nossos filhos, mas desde pequeno até crescendo, né? Quais são os limites, né? Quais são os limites, né? A gente tem certa limitação ética quando a gente vai para o cristianismo, né? Então eu sei os limites éticos em que eu vou trabalhar com meu filho. Mas às vezes quando a gente vai para a área profissional, a gente não sabe bem onde estão os limites, né? Por exemplo, será que eu deixo de cara... Eu tô fazendo teologia, né? Aí eu fiz depois de velho. Eu gosto muito. Mas será que eu devo deixar o Levi fazer teologia de cara? Será que eu devo deixar o Levi fazer educação física ou música, né? O Gabriel faz música, né? Então, porque são profissões que, querendo ou não, o cara precisa ser meio assim, como que fala? Ele tem que ter outras aptidões, né? Não é só, por exemplo, o Gabriel sendo músico, ele não vai poder só ser músico. Se ele quiser dar aula ou se não influenciar de alguma outra maneira, ele vai ter que ter uma percepção de administrador, outras percepções, né? Então, às vezes eu fico pensando isso pro Levi, será que eu deixo ele ser o que ele quiser de cara, né? Ou será que eu instruo ele fazer alguma coisa assim, diferente, para depois ele se virar, né? Porque meu medo é esse, não estou dizendo que isso é regra, né? Mas meu medo é deixar ele escolher qualquer coisa e depois acabar ele ficando até os 40 na minha casa. Eu falei que eu já com 18 já vou dar o pé na poupança dele para ele se virar. Aí a Natália fica brava. Mas os limites, pastor, os limites que eu tenho que impor de aqui até adulto, né? Tanto com relação à ética cristã e com relação à parte profissional, né? Para que eu não coloque minhas frustrações nele, mas que ele também não fique frustrado, né? Mas, então, tem que ficar... o que? Ficar... Como eu posso dizer? O perigo do pêndulo. Então, nesse caso, a sociedade brasileira quer enfatizar a juventude e quer deixar fora qualquer elemento positivo de velhice. Então, esse é um perigo da cultura brasileira. Por quê? Entra na faculdade aos 17 anos e a maioria das pessoas, dos adolescentes, que realmente são adolescentes ainda, não tem autoconhecimento suficiente para tomar uma decisão sobre o que ele gosta ou ela gosta. Eu já encontrei melhor tantos jovens que fizeram 4 anos aos custos dos pais e que não vai praticar, não vai entrar. Então, é quase um gasto desnecessário. Então, se o seu filho não tem essa convicção, que muitos não têm, às 17, não empurra. Esse é um limite. Não empurra para fazer. Coloque ele ou para trabalhar na área que ele gosta, porque depois de 1 ano, 2 anos, ele vai saber que, não, isso eu não quero fazer o resto da minha vida. Agora o que vou estudar? Ele tem que arcar com as consequências de adulto, de jovem adulto. Você não pode tentar forçar, mas também. Agora, por outro lado, se ele acha, aos 17 anos, que ele sabe, e você tem dúvidas, então você tem que ajudar ele a filtrar melhor.
você tem que ficar atrás umas 2, 3 pessoas dentro daquela profissão e convida para conversar em casa, não tão formal, mas informal, né? Ao redor da mesa, só batendo, jogando conversa fora, e que ele possa identificar com uma pessoa veterana. Você pode levantar perguntas, será que... Porque se você vai declarar, não, você não tem isso, não tem isso, não tem isso. Particularmente para um adolescente, você precisa levantar perguntas que talvez causem uma dúvida no pensamento dele. Será que é isso que você quer mesmo? Então, vamos imaginar, você vai falar com ele, que você é músico. Então, você vai estudar 4 anos e vai se formar. Mas, então, você vai trabalhar onde? E ganhar o quê? Então, vamos entrar em contato com pessoas aqui que já fizeram isso e vamos ver o estado deles. Então, a sua sabedoria tem que orientar um jovem que acha que sabe tudo. Esses são os limites saudáveis. Obrigado, pastor. De novo, né? Eu dei os exemplos assim, mas não é em detrimento de nada, não. Eu só dizendo que algumas escolhas a gente necessita de conhecimentos complementares, né? Para poder se desenvolver na parte profissional, né? Mas obrigado, pastor. Entendi. E nós temos que admitir com o nosso filho que nós não temos todas as respostas. Porque se você não vai admitir e agir como se fosse que tem, vai criar antipatia e ele não confiar em você mais. Transparência nesse nível, nessa idade, é essencial. Legal. Muito bom, pastor. Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma fala? Nossos líderes aí da escola bíblica, Fernanda, Renato, pastor Gabriel, fala. Quero fazer uma pergunta para o pastor Bill. Ô, pastor, eu tô com 21 anos agora, terminando a faculdade, né? Ano que vem eu termino a faculdade de música e tô começando não vou falar trabalhar exatamente, mas estou começando a dar aula de violão, juntar um dinheiro e tal, né? E uma dúvida que me surgiu é o seguinte, na idade que eu tô... outro detalhe, não namoro, né? Na idade que eu tô, eu preciso começar a me preocupar? Já preciso me preocupar em aprender a como cuidar de filhos? Ou deixa isso para depois? Não. Você deve comprar esse livro. Levanta, pastor. Levanta mais. O mundo precisa de um pai. Uhum. O líder nacional é pastor Klaus, lá do seminário do CETESEB. Esse livro é muito bom sobre 3, 4 características que o pai ensina por modelo no filho. Então, eu estou te dizendo indiretamente, agora diretamente, não, você precisa fazer 2 coisas como jovem. Você precisa identificar uma família saudável, não disfuncional, com um pai que é chefe, mas não autoritário, e uma mulher que tem pulso, mas não é controladora. Não tem muitas famílias assim, não. Então, tem que achar uma família saudável. E você vai ver, vai visitar, pede que você pode fazer parte dessa família uma vez por semana, domingo, vai e ajudar, cuidar dos filhos deles. E você vai aprender como ser pai, observando, fazendo e lendo. Não tem faculdade, 4 anos, com bacharel em paternidade. Não existe. Então, precisa começar
é ficar numa família, talvez até a sua família. Se a sua família não é saudável, e não sei nada, então procura uma família saudável, com um pai, como eu falei, que tem uma paternidade biblicamente saudável e psicologicamente saudável. E uma mãe que tem impulso, mas não é controladora, dominadora, que tem que mandar em casa e que sabe como trabalhar fora, se precisar, se quer, e como lidar com os filhos. Então você vai ver por modelo o que é, e você vai ajudar em cuidar, e você vai lendo. Eu li muitos livros sobre paternidade e criar filhos antes de ter filhos. Isso me ajudou bastante. Porque eu sou de uma família disfuncional. Meu pai se casou com uma mulher antes da Segunda Guerra Mundial, foi para a guerra, voltou e ela já divorciou, já se casou de novo e já gastou todo o dinheiro que ele enviou de volta durante 4 anos. Então, eu sei o que é. Então, esse mesmo homem, sem ter aconselhamento e acompanhamento, se casou com a minha mãe e ele trouxe toda essa bagagem. Então, ele era um pai ausente emocionalmente e espiritualmente. Então, eu não sabia como ser pai. Não sabia. Só Deus colocou na minha vida famílias saudáveis, um pai saudável e literatura. E agora, graças a Deus, os meus 6 filhos estão andando com o Senhor, estão cuidando bem os filhos. Então, é uma resposta estendida da sua pergunta, Gabriel, de que não precisa iniciar agora. Legal, Gabriel, na casa Pastor, do Josué, na minha casa tem muita fralda para trocar, viu? Eu posso só dar um exemplo? Porque eu tenho vivido isso aqui em casa. Vocês estão me ouvindo, né? Eu tenho vivido isso aqui em casa porque o meu irmão, ele tem 21 anos também, 22, ele tá, ano que vem, eu acho que ele entra no 3º ou 4º ano de faculdade. E eu estava justamente conversando isso com ele, Gabriel, se servir também para você, porque ele mora aqui em casa comigo, né? O problema é que você tá pulando etapas, né? Então, você vê aqui em casa, né? Que eu tenho que cuidar de mim. Aqui eu tenho 2 filhos, mas na verdade eu tenho que cuidar de 4, porque eu tenho que cuidar do Levi, do Isaac, da Natália e de mim. Né? Então são 4 que eu tenho que dar atenção, dividir atenção. E aí o que eu estou tentando conversar com ele já tem entendido bem, ele está querendo seguir esse caminho. Primeiro é se firmar com Cristo, né? É isso que o pastor falou, ler coisas a respeito de ser pai e do que Cristo pensa disso, né? De como a gente vê Cristo na paternidade e tudo mais. Então isso daí é já, né? Outra coisa que foi bom para mim foi antes de eu casar, eu ir morar sozinho. Porque eu comecei a pagar minhas próprias contas. Aí eu via que às vezes eu jantava, era pão puma, e em vez de comprar queijo, que eu estava juntando dinheiro para casar, eu comprava queijo ralado, botava no pão puma e esquentava. Essa era a minha janta, né? E aí eu comecei a dar valor para algumas coisas que antes eu não dava. Mesmo você, né, morando com alguém, você não dá valor até sair do seu bolso e você, né? Porque quando você aprende a cuidar de você e vê a responsabilidade que é cuidar de você, aí você começa a perceber como é a responsabilidade de cuidar dos outros também. Nem que seja só sua esposa, né? Porque conhecendo você, Gabriel, eu sei como é um homem de Deus, cristão, eu sei que você vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, será que eu consigo cuidar de mim mesmo, né? Para depois conseguir cuidar da minha esposa, e ainda mais depois dos filhos, né? Então, isso é o que eu estou tentando inculcar no Pedro. Pedro, você está aqui em casa, você está vendo como é uma família cristã, né? Como já tem o exemplo do meu pai e da minha mãe, né? Como família cristã. Então, não pule etapas, né? Estude, depois você tem um exemplo aqui em casa, vai morar sozinho para ver se você consegue cuidar de si mesmo, né? Não precisa entrar em qualquer beca porque a gente está aqui. Então, entrou numa fria, volta, né? Mas vai morar sozinho. Aprende a cuidar de si mesmo. Ah, eu consigo, né? Deus está me ajudando, eu estou lúcido com as minhas finanças, tudo e tal. Aí começa a pensar no próximo passo, né? Casamento, depois filhos, né? Quando a gente não pula etapa, a gente é mais feliz.
se a gente pula etapa, Jesus abençoa, tem misericórdia de nós, né? Não é o fim do mundo. Mas se a gente não pula etapa, a gente é mais feliz. Do código, né? É. Bom, só complemento. Pastor, eu tenho uma pergunta, talvez só para a gente já partir para o encerramento. Eu queria perguntar para o pastor Bill, não é o meu caso, porque eu tenho uma filha de quase 7 e uma de 13. Mas a gente, como pais, quando vai chegando nessa fase da adolescência, a gente começa a temer pelas decisões em relação à fé e aos nossos filhos se manterem firmes nos caminhos do Senhor, né? E a gente acaba querendo dar uma mãozinha para Deus, né? Falando assim, entre aspas, né? Do que Deus deve fazer para manter os nossos filhos no caminho dele. E qual o conselho que o pastor Bill dá para os pais que são pais de jovens, já jovens mais um pouco para adultos, e de jovens a partir dos 17 anos, né, que começam a entrar aí no mundo da universidade, da faculdade, e começam a querer experimentar a questão de estar no mundo e viver no mundo. Isso causa uma grande angústia, eu acredito, no coração de um pai, de uma mãe cristãos, né, de ver o seu filho querendo e indo para o mundo para experimentar um namoro não cristão, uma balada, uma vida longe dos caminhos do Senhor. Como que esse pai ele pode ter aí o seu coração aquecido com esperança, né, de que esse filho ele vá retornar para os caminhos que ele foi ensinado durante toda a infância? Cortou o final, mas eu acho que eu entendo. Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Agora, 10 e 13 anos de idade, até sair da casa, o pai tem que participar na educação cristã desses filhos. Ele precisa ser presente. Ele precisa orar em voz alta, como modelo, com os filhos. Ele precisa colocar os filhos na cama. Ele precisa fazer parte desse processo. Tem que ter culto doméstico. Não muito pesado, mas alguma coisa, pelo menos 5 dias por semana. Escolhe quando puder. E ele precisa participar, porque ele precisa ser modelo. E a mãe quase é automática. Mas, particularmente se uma filha nessa idade, particularmente de 12 a 14, tem 3 períodos na vida de uma filha que precisa a presença emocional, física do pai. Os primeiros 2 anos de vida também, 12 a 14 e 21 a 23. Então, vocês não podem ter a expectativa de que os seus filhos vão ser alcançados na alma só indo para a igreja. Você vai alcançar a alma e o cérebro dos seus filhos em casa. A igreja complementa. Então, isso exige uma disciplina. Você tem que pagar o preço. Eu tive que pagar o preço enquanto eu estive como professor, presidente, reitor do seminário. Eu coloquei os filhos meus na cama 4 noites por semana e Karina 3. Quando eu tive que dar aula, então ela fez. Então eu escolhi a não dar aula à noite para ficar em casa. Porque a presença do pai é essencial para internalizar valores cristãos nos seus filhos e nos seus filhos. 17 anos de idade, quando é para sair da casa e vai para a faculdade, sabe o que eu vou fazer? Eu fiz. Os filhos precisam fazer pelo menos 1 ano de seminário. A Palavra da Vida tem.
Agora, você recebe e tem que ter uma base bíblica fora da casa, fora de escola dominical, com seriedade, que cria a necessidade de analisar as suas próprias crenças. Até lá, eles não precisam analisar as crenças. E que se eles vão analisar as crenças num ambiente bem secularizado, como inimigo, eles vão desistir, eles vão ficar quietos. Então, precisa ter um ano, pelo menos, numa situação fora da casa, fora do ambiente normal, em que eles precisam analisar as suas próprias crenças. E depois, tudo bem, pode ajudar, pode pagar, pode falar, vai para a faculdade com a nossa bênção. A minha filha, a Joy, ela fez 1 ano. Os outros filhos, menos 1, fizeram ou seminário, ou uma faculdade batista, ou 1 ano assim. Porque eles estavam enfrentando crenças dos pais, 7.000 milhas, que é 15.000 quilômetros outro lado do mundo. Nós aqui no Brasil e eles de volta para os Estados Unidos. Então, foi uma das decisões melhores da minha vida, para ajudar, para dizer, não, eu pago esse ano. Eu vou fazer o que preciso, mas eu pago e eu quero que você vá. Eu não vou te ajudar na faculdade até isso. E, normalmente, eles aceitam porque eles estão saindo da casa, então é mais liberdade e a preparação saudável. Pastor Bill, muito obrigado pela participação, pela presença. Esse é um assunto que dá muitas conversas, né? Mas eu acho que o senhor deixou vários princípios, muitos exemplos, que nos faz refletir, pensar, amadurecer. E a nossa oração é que as nossas famílias, as famílias da nossa igreja, sejam saudáveis em todos os seus ciclos, né? O Gabriel falou aí, ser solteiro. O Gabriel está em Campinas, né? Já está morando sozinho, numa república e tal, já está tendo esse embate aí de encarar o mundo mais distante dos pais. E, então, ele, nesse ambiente, ou os casais sem filhos, os casais com filhos pequenos, os casais que têm crianças aí como a Fê, que mencionou, né, criança e pré-adolescente, e aqueles que já têm filhos adultos, alguns na fase da universidade, né, que estão aqui, e outros que já são avós, né? Estava aqui seu José, o Cláudio, o Maciel. Então, que todos os ciclos que viermos a passar como família, que sejam ciclos saudáveis. Então, a minha oração é que a contribuição do Pastor Bill encha as nossas famílias de desejo de serem saudáveis no nome de Jesus. Bom, pastor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Compartilhe